Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como que a gente pode desbloquear o potencial do Salesforce na tua empresa. Meu nome é Rafael Dalla e eu tô aqui com o Ariel Dornelles. O Ariel Salesforce agora, né? Mudou? O Ariel O Salesforce. Ariel Salesforce, Fala, que é Dala, beleza? belezinha, que é o Ariel Dornelles, é o nosso expert aqui. Ele é diretor da SR Consulting, que é uma empresa de consultoria em Salesforce e tem um domínio da ferramenta absurdo aí, né, Ariel? A gente E é já... usuário, inclusive, de Salesforce. de Salesforce. A gente tem aí umas experiências já, passamos alguns perrengues, aprendemos bastante sobre as minúcias do Salesforce, como que a gente consegue extrair o 100% do potencial aí que essa plataforma, né, que a gente gosta de chamar, tem e consegue destravar aí as grandes empresas aí no Brasil e pelo mundo afora também. Show de bola, assim, caminhando para uma carreira internacional aí. E a gente vai conversar hoje sobre um assunto que eu acho bem legal a gente debater, porque normalmente a gente traz aqui assuntos um pouco mais concretos, né, mais palpáveis, mas a gente nunca tem uma visão um pouco mais empresarial do Salesforce. E eu propus para o Ariel hoje a gente conversar sobre qual a diferença de poder estratégico que um diretor de uma grande empresa que tem o Salesforce implantado na sua empresa tem em relação a um que não tem. Ou talvez que não saiba usar muito bem o Salesforce Uhum. dentro da sua empresa. E é um assunto que eu acho que traz clareza, às vezes, porque acredito que tem muita gente, Ariel, e tu me diz da tua experiência aí, que tenha o Salesforce na sua empresa, Uhum. mas acaba não conseguindo usar todo o potencial dele, e aí acaba não tendo um poder estratégico que poderia ter com a Uhum. ferramenta já dentro de casa, né? Faz Uhum. sentido ou não? Faz, total. Isso é uma dor bem comum, inclusive, né? Ah, trazendo, assim, acho que essas diferenças, né? Por exemplo, pô, um diretor que ele tem uma ferramenta à disposição dele com potencial que tem a Salesforce, e bem utilizado, né? Sendo bem azeitado todo esse processo, as integrações, toda a comunicação, tu consegue de verdade destravar muitas coisas, como, por exemplo, ter a percepção de fato, ter os dados e o insumo para tu poder entender o comportamento do teu público, conseguir entender a tua base de clientes, onde é que tu quer chegar com eles, conseguir ficar mais atento e melhorar a tua retenção de clientes, evitar churn, né, na tua base. Vários outros grandes assuntos, assim, que refletem diretamente no crescimento da tua empresa. Total. Inclusive, a gente tem cases, assim, de clientes que não tinham Salesforce e utilizaram Salesforce e começaram a gerar valor. E clientes que tinham Salesforce não bem utilizado e também tinham muitas dores, por não estar com ele bem azeitado. E aí, conseguindo ajeitar, arrumar esse processo, eles conseguiram destravar muitas iniciativas e muito crescimento, né? Dentro dos cases, a gente pode aprofundar aí ao longo do episódio. Total. E na tua opinião, Ariel, qual o poder estratégico que o Salesforce traz para dentro de uma empresa? Assim, ele... Ele bem utilizado. Isso, Vou ter que sim, sempre sempre, a premissa, né? vou Ele bem sempre botar utilizado, exato. essa ferramenta aí. Assim, de forma geral, ele afeta em várias pontas, assim, do teu negócio. Ele consegue melhorar muito a ponta de eficiência, então eu consigo automatizar muitas coisas, tarefas repetitivas, mais braçais ali, ou coisas que não precisa... a gente consegue acelerar como automatizações de tarefas, follow-up para o time comercial, alguma coisa nesse sentido, ou daqui a pouco algumas integrações, então pô, eu gerei uma oportunidade, eu dei ganho numa oportunidade, eu integro com o meu RP e tudo mais. Ele consegue melhorar muito na ponta operacional, então de eficiência e processos, né, replicáveis ali, que tu consegue gerar escala para o teu time, mais eficiência. Tanto quanto na parte estratégica também, ele é um diferencial porque ele acaba de fato trazendo uma visão 360, quando na nossa premissa ali de bem utilizado, tu consegue ter uma visão 360 do teu cliente e olhar, por exemplo, todo o ciclo de vida dele com a tua empresa. Uhum. Então eu posso saber quais são os meus canais de atração que trazem o meu maior LTV ou minha maior recorrência, eu consigo ter a maior taxa de conversão em algum segmento ou algum canal específico, isso a partir da boa conectividade entre a nuvem de marketing e vendas, tu consegue
ter essa sinergia. Então, por exemplo, eu sei que pra mim, o case da SR, o Facebook gera muito mais leads do que o Google. Mas o Google é disparado o meu canal que mais converte de marketing, né? De conversão final de mesmo. conversão final. Total. Então, beleza, eu posso ter 1000 leads no Facebook e 10 leads no Google, mas eu converto 2 do Facebook e 8 do Google, Total. 7, sabe? Total. Então, consegue ter clareza quanto a tua eficiência em diversas pontas, né? Também, por exemplo, na questão de retenção de clientes também, tu consegue... tão importante quanto trazer novos clientes é tu reter os que tu já tem na base, né? Então nada adianta ter um balde furado, a analogia ali, né? Total. Daqui a pouco eu tô enchendo de água aquele balde e o furo lá tá saindo mais água do que eu tô repondo. Então, para estratégias de retenção também, usando a nuvem de service, de pós-vendas, atendimento, a gente consegue ter mais eficiência da operação do meu atendimento, eu consigo ter uma visão 360 do meu cliente, eu consigo saber, por exemplo, de onde que ele veio, quais são as reclamações que ele teve ou chamados anteriores, né, suporte que a gente já prestou para esse cliente, saber daqui a pouco, ele tem uma oportunidade de eu fazer algum cross-sell, então eu consigo aumentar minha margem ali em cima. Então tudo isso, uma ferramenta bem integradinha ali, bem utilizada, com todas as informações sendo alimentadas para dentro do CRM, tu consegue assim, ter uma visão bem mais clara de estratégia, de aumento de satisfação do teu cliente, de retenção, de receitas no final das contas. Total. E tu consegue lembrar, assim, de alguma... Depois que vocês fizeram a consultoria, durante o processo ali da consultoria, que alguma empresa que vocês estavam lá dentro e começaram a ter uma visão um pouco mais sadia e mais real dos números da empresa, alguma empresa que tomou alguma decisão estratégica com base nesses números que teve um impacto na própria empresa, no resultado da empresa? Algum exemplo que tu possa lembrar, assim, que tu lembra? Sim, até foi um case aí, eu acho, de algum outro episódio que a gente falou. Tinha uma dor muito grande no nosso cliente ali na Porto Belo com a questão Sabia, da... Sim, né? Quer dizer, a Porto Belo, por exemplo. Que era uma visão, eles tinham uma visão, aquele case lá de dados em duplicidade, né? E isso daí é uma dor, não só na Porto Belo, a gente tá tendo outros clientes também Sim. que vieram assim, com essa dor, né? É E do a que eu gente entendo, a Porto Belo foi um trabalho de muito impacto, né? Sim. E aí tu acaba trazendo muitos exemplos porque o impacto foi gigante ali dentro. Né? E foram diversas pontas, né? Então a gente trabalhou questões de marketing, tanto para retenção quanto para captação. A gente trabalhou muito também com a rede de lojas e franquias, então tem uma outra nuvem ali, uma outra plataforma da Salesforce mesmo, que tu consegue disponibilizar para tua rede de franqueados e tudo mais. Então teve várias iniciativas e tem case de tudo que é situação ali, Total. né? E aí esse era o maior projeto, o maior desafio que a gente tinha lá dentro era a unificação dos dados. E isso, ele impactava, era um projeto, eles chamavam, era o projeto do CEO da empresa. Era o projeto do CEO da Porto Belo. Que ele não tinha a visão, ele não tinha a visão 360 do cliente dele e ele não conseguia ele não conseguia ter a tomada de decisão estratégica com base em dados, com base nas informações que ele tinha dentro de casa. Porque do jeito que estava estruturado, ele tinha o Rafael Dalla, que comprou na loja de Porto Alegre, compraria na loja de Camboriú, eram dois registros diferentes. Então eu poderia ter N registros do Rafael Dalla dentro do CRM, dentro do Salesforce. Então, eu não conseguia saber, por exemplo, ter uma visão 360 tua, porque eu tenho um registro aqui e outro aqui. Um tem um pedido numa loja, outro tem no outra. Um tem um registro de suporte, atendimento para algum canal específico e outro tem em outro também. Então eu não conseguia ter essa visão unificada, não conseguia nem às vezes ter algumas informações quanto eu extrair dados sobre a minha carteira de clientes. Quantos clientes eu tenho na minha base? Sim, sabe? nem o LTV de um cliente tu consegue definir certinho. Então isso tava. E isso assim, cara, eles. Apesar desses desafios, eles são um case de crescimento muito expressivo, sabe? Sim. Uma empresa que está listada na bolsa e tudo mais. Total. Então eles conseguiram crescer muito apesar disso, mas era uma pauta que, cara, isso vai destravar muito, é o próximo passo que a gente precisa dar.
Então, esse foi um case, assim, que destravou inúmeras iniciativas de todas essas pontas que eu comentei. Então, pô, gestão de carteira, eu consegui avaliar meus clientes ativos, meus clientes em risco, meus clientes inativos, como é que eu reengajo eles, como é que eu retenho meus clientes, aumento meu NPS e tudo mais. Então, isso tudo foi habilitado por esse projeto, né? De bom uso. E é um case que grandes empresas, conforme elas vão crescendo, é bem comum e bem provável delas incorrerem nesse erro. Eu tenho muitas ferramentas, muitos canais, muitas formas de integração com o Salesforce, muitos inputs de dados, e aí no momento em que elas começam a se comunicar, eu tenho essa dificuldade em manter a base higienizada, e aí eu começo a perder esse insumo aí para minha tomada de decisão Sim, estratégica. começa a perder até performance, né? Exatamente. Porque se for parar pra analisar, te bota em risco em certos momentos, porque tu vai tomar uma decisão estratégica em cima de um número distorcido, Sim, né? exato. E aí tu toma a decisão e aquela decisão não casou, Exatamente. não deu Uhum. certo. É bem. Ah, só para trazer também um case fora do Da cenário Portugal. Porto Belo, também a gente teve um case bem específico para a gente ver assim, isso a gente falou de um cenário, de um projeto gigante. Aham. Mas também tem iniciativas, pontos de melhoria pequenos, que quando bem utilizado geram um resultado bacana também. Que foi quando a gente criou um bot de autoatendimento lá para SacPag. Uhum. Então, dentro do Salesforce, ele tem a funcionalidade do Einstein e tem o Einstein é a parte de IA, né, do Salesforce. Então, mesmo quando o IA não era tão hype, né, eu gosto de frisar bem isso, eles já estavam trabalhando o Einstein e já tem bastante tempo no mercado. E a gente consegue criar um bot de autoatendimento, então fluxos onde um cliente pode se autoatender, né, Uhum. sem desenvolver, sem utilizar uma linha de código, né. Óbvio, tem a possibilidade de desenvolver Sim, também, sim. mas a gente consegue programar perguntas ali, por exemplo, eu quero ver meu saldo, eu quero ver sabe, algumas informações assim, né? Então ele vai lá no menu e vai selecionando e aí ele integra e ele traz as informações. Então a gente criou esse bot de autoatendimento para eles, onde desafogou ali, cara, não vou ter um número preciso, até tem que coletar isso ali com o pessoal, mas eles reduziram a força de trabalho lá deles de suporte de números de chamados, porque daí como é que o cara conseguia resolver? Tinha que abrir um chamado, ia para a nuvem de atendimento deles e eles iam lá e resolviam os chamados. Então isso desafogou muito assim o time operacional deles, né? Então, pô, o que que eu tenho de atividades? E aí é um exercício de daqui a pouco refletir em cima dos teus dados, se tu tem ele Bem alinhado. bem alinhado, conseguir refletir nos teus dados qual o maior gargalo, qual o maior ofensor da minha produtividade, ou que o meu time tá mais consumindo recursos do meu time, e como que eu posso melhorar esse processo. Às vezes a gente consegue, com uma otimização, uma automação, desafogar tudo isso, sabe? Um outro case bacana também que a gente tem, por exemplo, a gente tá fazendo um projeto ali, esse projeto ainda tá em desenvolvimento, da gente otimizar a esteira de cadastro de clientes da Grendene. Uhum. E lá eles têm um número, assim, e isso eles têm uma métrica e já tem uma projeção de como que a gente vai conseguir, ah, assim, o quanto de resultado vai gerar para eles. Hoje, 95% do tempo gasto no time focado na esteira de cadastro de clientes é em ajustes, são ajustes em alguma questão ali na ficha cadastral, sabe? Ajustes. E aí a gente vai criar uma etapa no processo onde o próprio cliente ele vai imputar as informações dele e aí a gente não precisa, vai eliminar. Em resumo, vai eliminar essa etapa manual onde vai desafogar 95% do time, Poxa, vida. Tá louco. sabe? Então, aliado às ferramentas, né, tu tendo os números, tu consegue analisar os gargalos pra gente poder melhorar. E aí, a partir disso, ganhar mais eficiência, né? Total. Eu ia perguntar quais são os principais benefícios estratégicos ah, que um diretor tem, assim, usando bem o CRM, né? Uhum, O Salesforce. Mas eu acho que tem um ponto cego, às vezes, que a gente conversa aqui, conversa, e a gente não entra. uhum, Porque, assim, lógico, quando a gente tá na cadeira de diretor,
Existem todas essas decisões, pô, os principais ah, ah, benefícios estratégicos ali, lógico, pô, é eu ter uma visão geral dos números, eu poder tomar decisões baseadas, pô, que nem ele, eu tenho a plataforma Google que me traz os leads e eu tenho a plataforma Facebook. A plataforma Facebook me traz, sei lá, N vezes mais leads do que a plataforma Google. Uhum. Mas eu fecho N vezes mais negócios com a plataforma Google do que com a plataforma Facebook. E é uma visão que, se a gente fosse olhar só para quantidade mesmo, não, vou tirar todo o meu investimento em Google, vou focar só em Facebook. Por quê? Uhum. Porque ele traz muito mais possibilidade de negócio. Uhum. Mas negócios, efetivamente, o Google te traz mais. Sim. Mas também a gente acaba tirando o que eu percebo, e daí tu me corrige se eu estiver errado, né? É que o Salesforce, quando a gente tá na cadeira de diretor, ele te permite dar mais autonomia pros setores, né? Porque daí, lógico, a gente vai sentar ali e vai analisar os grandes números da empresa. Uhum. Mas cada setor tem os seus pequenos números, né? E tu Uhum. começa a dar poder também pro teu diretor, o teu gerente, o teu gestor, o teu coordenador, sabe? Sim. Daquele setor do comercial, talvez do Total. marketing, né? Então esse é um benefício que eu vejo que a gente até conversa pouco aqui, que a Uhum. gente conversa mais no topo, mas nesse caso, por exemplo, pô, só pro gestor dessa parte de input de lead, de dados ali dentro da empresa, Uhum. imagina o quanto que tu vai desafogar a tua equipe e tu vai poder, Sim. né? É Total. uma coisa que a gente fala pouco, né? Até, e assim, eu falo pouco até porque isso daí é uma coisa que tava implícita pra mim, porque Uhum. pra mim é comum. Mas o que que eu trago aqui, né? Normalmente aí nos grandes clientes aí que a gente atua, o diretor, ele tem casos, inclusive, que ele nem tem acesso ao Salesforce, sabe? Uhum. Talvez deveria ter, não tô Sim. dizendo que é o correto, mas que eu digo, ele empodera muito o time, Aham. os times, né, os departamentos e os diferentes níveis de hierarquia da Uhum. empresa. Então ele atende todos os cenários. Pô, daqui a pouco eu tô atendendo uma startup onde o CEO, ele quer ter o cockpit ali, o painel, o indicador, o dashboard com todos os dados de todos os setores e ele quer ficar monitorando, beleza. Uhum. Mas tem outros casos ali que a gente fez, cara, pra diretoria a gente criou um painel da diretoria. Uhum. E o resto são painéis para as áreas, para os gerentes, para os Específicos. heads, exato, específicos. Então ele é adaptável, né? A gente consegue adaptar para a necessidade e o tamanho e o momento, né, de cada empresa. Então teve casos ali, por exemplo, no caso da Piccadilly, a gente acabou atuando num projeto, essa questão do painel. A gente teve um painel onde um dashboard para a diretoria e um dashboard para os gerentes ali, para os gestores de cada área, para eles conseguirem ver a meta, o atingimento ali, quantos calçados eles estão vendendo perante a meta, quantos por cento. Aí tinha até um gaudizinho, né, que é aquele velocímetro para ver o Uhum. quanto que chegou na meta. E aí isso era atualizado a cada trimestre, se eu não me engano, eles tinham ali, eles fechavam um trimestre e aí botavam os novos indicadores de metas. Então, eles olhavam a parte de pós-venda ali, de atendimento, quantidade de chamadas atendido, as pesquisas de NPS, CSAT e tudo mais. E eles tinham isso tudo metrificado pro cara pro gestor ali do atendimento. Uhum. Eu tenho pro gestor comercial, eu tenho os indicadores das metas ali de venda, de faturamento e tudo mais. E aí, no final, a gente tinha um painel pra diretoria, que daí ele acabava pegando um pouco mais macro, dele não entrava tanto no micro, mas também com a possibilidade dele aprofundar no micro, ele fazer o drill down, né, que a gente chama. Então eu tenho o macro, aqui a informação, mas beleza, eu quero quais números, Quero quais as filtrar linhas isso aí. compõem Uhum. esse número que tá aparecendo aqui. Aham. Beleza, eu clico lá e eu Se consigo ver no aprofunda. detalhe, se precisar. Sim. Então ele atende assim para diversos momentos, estágios de empresa e portes também. Total, total. Eu sou o cara que eu me vejo no futuro, cara, com televisões de dashboard, assim, sabe? É um negócio bem. Eu gosto dessa análise de dados Uhum, e eu percebo assim, lógico, a gente tem que ter ali um número, um macro do geral, assim, uhum, mas ontem mesmo estava fazendo análise de dados lá com o gestor de tráfego e a gente indo, às vezes, na minúcia, assim, pô, sim. qual a idade que converte através dos stories do Instagram? Uhum, Bah, a idade é essa daqui. Qual é a idade que converte no feed? sim. Quantos entram pelo explorar, sabe? Então, tipo, Uhum, a gente indo no legal. fino do fino, assim, pra gente otimizar bem o orçamento que a gente tava botando nas campanhas ali, sabe? Sim. Então, é uma coisa que
um dashboard, se a gente tem bem estruturado, que é o que eu te disse hoje, até antes a gente tava conversando, eu te trouxe a dor ali, que eu tô disposto a investir em um dashboard, porque eu preciso ter essa informação em um clique. Sim. E a nossa reunião de 1h30 poderia ter durado tranquilamente com o dashboard de 45 minutos, sabe? Então, é um gap ali que eu já percebi que a gente vai Legal. ter que trabalhar, assim, sabe? Então, dado é o poder, né? Informação de dados e dados Sim. rápidos é Total. bem importante. E, Ariel, de uma lembrança que tu tem, assim, ó, de uma empresa que migrou para o Salesforce, que tu participou dessa migração para dentro do Salesforce, tu participou de alguma migração, assim, saindo de um CRM entrando no Salesforce ou não? Sim. Quais eram os desafios que o diretor dessa empresa ele tinha simplesmente por não usar o Salesforce, por estar usando um CRM que talvez não fosse tão bem estruturado para aquela empresa, assim, sabe? Qual é o desafio que o diretor que não usa o Salesforce passa a não enfrentar mais quando ele entra para dentro do Salesforce? Cara, na hora, assim, o principal que eu vejo é a possibilidade de personalizar. Isso daí é uma coisa, assim, que, cara, cada um tem uma visão, né? Daqui sei lá, eu vou ter um produto, um CRM, quando a gente vê ali, tem muito CRM, muito CRM no mercado, cada dia sai um novo. E todos se vendem muito bem. E o que acontece? Ele tem eu que venho do desenvolvimento de software, eu sei o quanto leva para a maturação de um software. Então, o CRM, quanto mais novo ele for, a tendência é ele ter menos recursos, né? Ele vai ter alguma coisa muito focada, de repente ele vai atender algum nicho específico, mas se tu foge daquele processo padrão dele, ele não vai te atender. Entende? Então, assim, todo mundo cara, quase, praticamente 100% de quem migra de algum outro CRM para o Salesforce é porque eu tenho necessidades que o meu CRM não me permite customizar, não permite eu adaptar, e ele fica muito engessado. A palavra engessado é muito escutada, assim, a gente escuta isso sempre. Então, eu diria que a top dor, assim, o número 1 é a possibilidade de customização e adaptação pro teu cenário, pro teu contexto. Então, até nesse teu modelo ali, por exemplo, pô, eu quero ver esse indicador, eu quero aprofundar, eu quero visualizar essa informação no meu funil, etc. Fugiu do padrão ali do CRM, ele já vai ter dificuldade, já vai começar a passar trabalho. Uma outra dor que daí é bem relevante também é quando, por exemplo, tu começa a ter uma complexidade muito alta de integrações e volume de dados trafegados. Então, pô, eu tô crescendo, eu tô aumentando minha base, eu deixei de vender para 1.000 pessoas para vender para 1 milhão de pessoas. Eu tenho aquele meu CRM que eu plugo com um integrador, eu uso alguma ferramenta ali que faz alguma integração, e a gente sabe que é realidade em muitos lugares. Eu plugo uma planilha num sistema ou vice-versa, e aí a gente vai se virando, o que não é nenhum problema, né? É o formato de atender naquele cenário, né? Resolver o problema, mas isso começa a virar um gargalo quando eu começo a querer escalar e ganhar corpo, sabe? O volume de dados, né? O volume de dados. Então, para mim, esses são os dois principais, assim, que fazem movimentar as empresas pro Salesforce, que nem eu gosto de trazer que o Salesforce ele não é um produto, ele é uma plataforma, então ele tem muita coisa pronta, é um CRM que foi construído em 2000, né, nos anos 2000, então na nuvem, era um SaaS, quando o termo SaaS nem existia. Então, e ele tem, cara, muito tempo de maturidade, então tem muitos processos, muita coisa construída lá, e o que não tá lá tu consegue desenvolver. Inclusive, eu vi um CEO no Instagram ali de uma grande empresa lá de São Paulo, falando assim sobre, estamos procurando uma empresa com um CRM brasileiro bom, muito forte em vendas, porque eu tenho uma ideia de produto para incorporar nesse CRM. Eu respondi para ele ali, foi recentemente ainda, tô aguardando a resposta, ver se ele vem. Mas
qualquer ideia que ele tem ali de produto dá para colocar dentro do Salesforce, inclusive, porque ele é uma plataforma. Então tu vai conseguir customizar ali dentro e comercializar ele dentro do market share deles também. Então é uma plataforma. Por isso que eu gosto de trazer que é um PaaS, né? A plataforma as a service que tu contrata. Tu não ganha só o serviço de CRM ou o produto CRM, mas tu ganha a possibilidade de criar o teu produto, a tua plataforma lá dentro e comercializar ela também e ganhar dinheiro. Show. Interessante. Bem bacana. E da visão estratégica em relação a mercado e clientes mesmo, assim, quais são os pontos... Cara, o Salesforce te entrega esse tipo de dado aqui que, na minha opinião, é fundamental, assim, pro crescimento e planejamento estratégico da empresa, assim. Uhum. Cara, é meio... Eu tô pensando aqui se não é muito genérico isso que eu vou falar, mas Aham. dá pra colocar todas as informações lá, sabe? Então, por exemplo, eu tenho... Não tem o que não tem. É porque... parece... Ah, é milagroso, né? Aham. Mas é que, assim, por exemplo... Tem clientes nossos, até na própria questão ali no cenário da Portobello, tem um cenário onde eles têm toda uma parte de dados lá, então eles têm um data lake e tudo mais, que eles estão centralizando todas as informações, e aí que tem informações de diversos canais, né? Então, ou informações referentes a estoque, produtos, pedidos, leads, tudo que pode imaginar tá nesse grande mar de dados deles ali. E isso tudo, conforme o que eu quero visualizar no CRM, basta eu querer. Ou, por exemplo, a minha tomada de decisão estratégica. Então, pô, eu preciso ter no CRM essas informações. Eu consigo, tendo essa estrutura, né, nesse cenário que eu estou trazendo, eu consigo importar essas informações e integrar elas do meu data lake pro CRM. E eu tenho essa informação e ela vai ser relevante para minha tomada de decisão, ou para os meus vendedores, ou para minha rede de franqueados, meus representantes de vendas. Então, eu acho que, assim, em linhas gerais é isso, sabe? Por exemplo, na SR, o que a gente gosta de usar que está sendo um diferencial bacana? O nosso painel comercial, como a gente está acelerando muito a nossa parte de marketing e vendas, estou construindo lá, botando todos os inputs, então a gente tem outras ferramentas também. Pô, eu tenho ferramenta para fazer qualificação do meu lead lá, pegar. Daqui a pouco buscar um e-mail, buscar um telefone ali que eu consiga o contato dessa pessoa, olhar no LinkedIn ali as informações sobre a empresa para eu conseguir montar minha prospecção, fazer as cadências de prospecção. Então a gente fez um trabalho interno de integrar todas essas ferramentas com o CRM, com o Salesforce. Então agora eu até estava testando ali com o Rosenthal, eu estava mostrando assim o nosso painel e eu consigo saber quando o meu lead, por exemplo, o cenário dos canais de marketing que a gente estava falando, o meu lead, quando ele entrou na minha base, por exemplo, ele na verdade, ele teve o primeiro contato com a minha campanha. Eu tenho, sei lá, um vídeo no Instagram, ou eu tenho o próprio o search do Google, né? Uhum. Buscou consultoria de Salesforce, ele vai cair ali na landing page da SR, ele vai se cadastrar, ele tem um interesse, beleza, eu quero falar com esses caras. Ele se cadastra, automaticamente isso já é integrado com o meu CRM, então o lead ele cai na hora, e eu já recebo um e-mail. Eu recebo um e-mail dizendo quem é a pessoa, qual a empresa que entrou em contato e o link para eu acessar ele no CRM. Uhum. Então eu já consigo ter um tempo de resposta bem ágil. O meu CRM integra com a minha ferramenta de prospecção, então meus SDRs já estão cientes, já caiu na fila deles, já está na fila de enriquecimento lá para eles. Então eles conseguem qualificar os leads, estudar a empresa e tudo mais. Eu já tenho o meu script, toda a cadência ali. Primeiro eu vou adicionar no LinkedIn, ou dependendo do canal, vou fazer uma ligação, um inbound, eu vou ligar direto, o que eu vou fazer, né? E isso tudo no momento em que eles eu sei que foi enviado, então agora foi enviado para prospecção do time de pré-vendas. Eu consigo ter isso no status do lead. Eu consigo saber quando ele começou a trabalhar esse lead. Então ele puxou, beleza, agora eu vou começar a trabalhar ele. Isso no CRM é refletido. Então eu tenho essa devolução. E aí eu consigo ver, então, quantos estão na fila dele, quantos estão sendo trabalhados por ele e quantos ele devolveu já como uma reunião agendada pro meu closer. Então nisso a gente vai tendo todos os parafusos da nossa máquina de vendas ali.
hoje tá ainda focado na parte de pré-vendas, mas agora o segundo passo é a gente ter tudo isso metrificado na ponta de vendas também. Então eu vou ter a pré-vendas e vendas já, com todos os gargalos ali, eu sabendo todos os parafusos onde eu preciso apertar. E aí eu também saber onde que tá dando perda dos meus leads, em que momento que eles estão dando perda, por quais motivos, quais são esses motivos para eu retrabalhar eles e ver o que eu consigo ir apertando, né, as engrenagens ali, sabe? Hoje, Ariel, por exemplo, na tua empresa ali, tu frequenta dashboards ali onde tu vê os dados da empresa e tudo Sim. mais. E tem algum tipo de, tipo assim, depois de, como é que eu vou formular essa pergunta? Tipo, quantos dados Quais que informações? não, não, assim, ó, o quantos dados que o dashboard ele te forneceu, que através da ferramenta CRM ali, do Salesforce, que tu teve acesso a esses dados, Uhum. ah, que te permitiram enxergar uma nova oportunidade estratégica ali dentro da empresa. Já Uhum. aconteceu isso ou ainda não? Sim, um deles foi esse que eu te falei da eficiência dos canais, né? Uhum, Então a gente ainda tá em fase de testar, né? uhum, E aí isso tá em conjunto comigo ali. Essa questão do Facebook, né? Era uma coisa que a gente, inicialmente na nossa estratégia de marketing, o pessoal tava trazendo muito assim, vamos investir no Facebook porque o Facebook traz muitos leads. uhum. Né? Isso era uma coisa que a gente estava indo por esse caminho. E aí, no momento que a gente começou a metrificar isso, eu já consegui ver esse ponto, assim, cara, quantidade não é qualidade. Total, total. E o inbound, o Google, ele é muito forte. Então, Uhum, cara, vamos dar mais relevância pro Google ali, vamos colocar mais verba no Google. Tanto que já tá. Hoje chegou um lead novo ali que os nossos SDRs estão prospectando de Google, show. que é uma empresa com um grande potencial aí, ele se encaixa no nosso CP. E aí a gente tá avaliando. Esse mês a gente também fechou vendas já por Google ali, então que já. Como a gente fala de B2B, de auto ticket, a gente, né, só para contextualizar para quem tá vendo, a gente não fala de um volume muito grande De de leads, leads, né? né? Então a gente consegue até às vezes no bit saber, pô, esse empresa XYZ tá no funil, tá em qual etapa e tal, né? Sim. Então, pô, fechar um negócio já talvez seja o que. Fechar um negócio por inbound já talvez já dê ROI no ano, Total, entende? total. Já dê ROI no ano na nossa campanha de marketing. Sim. Tanto que a Stara, né, foi um que deu o ROI do ano, Total, foi total. fechando a Stara por inbound, né? Uhum, uhum. Então, mês passado a gente fechou um cliente novo aí do setor de calçados, que a gente já tá começando a ver que é um setor bem que a gente já tem alguns cases, né, com Sim, Grendene, tá Piccadilly, movimentando. e aí ele veio por Google também. Show. Então, tá sendo uma estratégia bem interessante e faz sentido a gente começar a explorar mais, tentar extrair mais ali do que tá gerando resultado. Outro ponto que tem melhorado bastante é a gente conseguiu, a partir dos motivos de perda, analisando os motivos de perda, a gente conseguiu ver que a gente precisava criar uma outra persona para fazer a prospecção ali na hora de qualificar e achar, por exemplo, eu vou entrar nessa empresa aqui para eu montar minha lista, né, de prospecção. Vou entrar na empresa X. A gente estava olhando uma persona de TI, mas a gente viu que tinha alguns setores que quem puxava muito projeto de CRM era a área de negócios mesmo, era Uhum. especialista de marketing, vendas e tudo mais. A gente mapeou essas duas personas e a gente conseguiu converter bem mais Total. nessas outras pontas. Então, cara, e a gente tá bem no início, assim, o nosso processo realmente começou a acelerar faz 2 meses, que a Uhum. gente conseguiu contratar os SDRs e tudo mais e medir os. Sim, tá ampliando agora, né? Exato, Nesse momento. exato. Mas eu já vejo que a gente já tá conseguindo ser uma empresa geradora de demanda, assim, sabe? Uhum. Aquela questão do conceito de constantemente gerar demanda, Uhum. gerar leads qualificados, gerar reuniões. Então, há 2 meses que a gente iniciou a operação, há 2 meses a gente tá conseguindo bater com folga as nossas metas de agendamentos ali, Show. sabe? E Show. até as de fechamento. Então, Uhum. eu vejo que a gente tá com. A gente vai conseguir já pro próximo mês, provavelmente já puxar a meta lá pra cima, sabe? Total. Porque o processo agora tá bem azeitado, assim, sabe? Ele Uhum. tá fluindo bem e a gente tá conseguindo
entender os gargalos, os gaps ali, as dores das pessoas, das empresas e das pessoas no final, né? Que no final tudo se vira um CPF ali, uma pessoa que tem algum problema no seu setor, na sua área ali, e que é uma tomadora de decisão. E aí a gente consegue trazer o benefício que a gente gera para eles ali, trazer o resultado, e a gente tá conseguindo ser bem mais assertivo nas conversões ali. Sim. E aí eu vejo agora que a gente tá em breve a gente vai começar a acelerar muito, investir pesado daí em aumentar o orçamento para isso, sabe? Então eu vejo que as engrenagens, a gente tá ajustando vários pontos, né, do nosso processo, do nosso funil, onde a gente vê que a gente tem controle, está medindo, está começando a medir. Quem não mede não gerencia nada, né? Quem não tem indicadores não consegue melhorar nada, não consegue gerir nada. Então, e aí ajustando esses gargalos para daí acelerar e ter a nossa, eu vou dizer escala, mas o nosso serviço ele é mais expansível do que escalável, né? Porque eu não tenho um produto que realmente que gera escala. A gente fala muito de pessoas e serviços, mas eu consigo, com base na minha capacidade de crescimento de time, de operação de projeto, eu consigo saber o quanto que eu vou conseguir investir em mídia para captar de clientes e aí retroalimentando essa engrenagem aí. Perfeito. E, cara, quais são os desafios comuns, assim, que tu percebe quando uma empresa vai implantar o Salesforce ali? Tipo, botando um pouco nessa... Lógico que tem um macro, mas se a gente fosse botar na cadeira do diretor mesmo, assim, tipo, o que o diretor começa a sofrer quando vai implantar o Salesforce? Cara, pra quem... Falando dos nossos cases aí, do nosso cliente, tá? A maioria ali boa parte da nossa carteira são empresas de mais de 500 colaboradores, 1.000 colaboradores, então são empresas grandes aí com faturamento de centenas de milhões, bilhões de reais, empresas com um certo porte. E as dores ali, quando a gente fala de diretoria, cara, eu paguei por uma ferramenta, a Ferrari, e eu tô andando aqui a 20 por hora, né? Por quê? Porque eu não tô conseguindo gerar valor da ferramenta. Então, essa é a maior dor disparado. E aí, quando a gente fala disso, a gente começa a desmembrar isso, ramificar isso em várias pontas. Isso por exemplo, custo de licença, estratégia até de licenciamento, negociação junto com a Salesforce, gestão de projeto, domínio da ferramenta, e daí isso desencadeia um monte de coisa, sabe? Sim, Mas se eu fosse elencar 3, 4 principais, é isso. Licenciamento, gestão do projeto e domínio sobre a ferramenta. Esses 3 pontos aqui são os maiores ofensores para o projeto fracassar ou ser bem sucedido no Isso daí dá post, hein? Esses 3 pilares aí. Sim. Da post, da copy. Se eu pudesse elencar 3 pontos que vão determinar o sucesso ou o fracasso do teu projeto com Salesforce, esses 3 envolvem custo de licenciamento e estratégia de como contratar as licenças corretas, gestão de projeto, planejamento até em relação a esse custo de licenças e o quanto ele vai estar funcional rodando na tua operação no dia a dia, já produzindo, em produção, gerando receita, gerando valor, e domínio sobre a ferramenta que o teu time ou que o teu fornecedor, teu parceiro estratégico que vai atender tem sobre o produto do Salesforce. Cara, e tu como um grande expert em Salesforce, um cara que entende a ferramenta na essência, assim, tá? O senhor Salesforce. Mas, tipo, o cara que entende a ferramenta na essência, que dicas, que conselho que tu daria para um diretor para ele poder maximizar o poder estratégico dele em relação à ferramenta? Cara, isso daí traz muitas reflexões. Primeiro ponto que eu diria é ele se envolver ativamente já na adoção da ferramenta. Uma coisa que a gente vê, assim, tem muito problema de adoção no Salesforce, nos times engajarem, utilizar. Na verdade, não Salesforce, estou sendo injusto. Em CRM em geral, né? A gente sabe bem que é uma dor de engajamento. E aí a gente vê em casos que deram errado e casos que deram certo, de adoção e tudo mais, quanto mais alto na hierarquia, isso, cultura, todas essas questões, elas vêm da liderança para baixo. Então eu diria para o diretor se envolver, utilizar e se engajar. Ele tem que ser o exemplo, ele tem que transmitir isso pro resto do time. Então, desde o início da adoção, e ele também dá voz pros times, envolver os times na construção, porque também tem o caso oposto do cara querer fazer
o diretor, eu vou ver e eu vou me envolver aqui e tomar todas as decisões de implementação do Salesforce sem ouvir o meu time, sem ouvir quem tá na ponta. Isso foi um dado que eu vi num stories, acho que até do próprio G4, que tinha um dos mentores que estava falando que quanto mais alto na liderança tu está, menor é o percentual de problemas que tu conhece, que tu sabe da existência deles. Total. Então, se tu não envolve o pessoal de baixo na hierarquia, todos os pontos, tu vai pegar, talvez o teu CRM atenda 5% dos teus problemas. Vou fazer um parêntese. Lembra daquele quadro do Fantástico que o diretor acabava indo lá pro chão de fábrica pra... Sim. E eu me lembro muito no caso da Gerdau, se eu não me engano que foi, que, cara, existia um gap absurdo de tempo que no almoxarifado as coisas levavam pra ser bipadas, que eles precisavam bipar, porque a máquina, o bip que eles usavam demorava muito pra ler o código de barra. E aí o diretor pegou e chegou lá e, pô, mas por que demora tanto pra organizar? Ele como funcionário ali, olhando como colaborador. E aí o colega dele ali dizendo, pois é, a gente já pediu pro nosso gerente pra mudar esse bip, porque ele demora muito pra ele não lê o código. E aí, tipo, tá, daí ele foi tentar entender por que o gerente não tinha... Ah, porque, sei lá, era R$100 mais caro Eu não conseguia lutar pelo orçamento, não foi aprovado. Isso aí. Só que, na verdade, cara, tipo, só o tempo que se ganharia naquilo ali ia gerar muito mais dinheiro do que os R$100 que ia mudar, né? Total. Mas é quase isso, é aquela coisa que a gente vai ficando míope, né? Quanto mais alto, mais míope a gente vai ficando. Exato. A gente não vai... Então, daí envolver diversas posições de hierarquia, inclusive quem vai usar na ponta. Por exemplo, pô, eu vou botar o CRM de vendas, cara, o meu vendedor tem que estar junto ali, trazendo as dores, trazendo o que vai gerar de benefício para ele, o que a gente consegue gerar de benefício para ele, o que são as dores, o que a gente pode otimizar. Cara, essa dica principal, assim, já para começar bem, né? E outra é ter internamente, ou um parceiro, ou com um time interno, pessoas que tenham de fato experiência de campo, que eu digo em Salesforce, né, no CRM que tu vai adotar, mas como a gente está falando aqui de Salesforce, que tenham as experiências ou os atalhos por onde ir, por onde não ir. Isso também é um divisor de águas para os projetos, né, para a gente conseguir gerar valor rápido. Tem o terceiro, que eu acho que é meio chovendo molhado, já falei bastante, mas só para fechar os três, né? Então, primeiro é o envolvimento dele, né? Do início ao fim ali, e ele também, na verdade, ele se engajar na diretoria, né, o mais alto nível aí de liderança da empresa e refletir isso pro time. E o segundo é trazer o time para construção junto, né? Pra gente conseguir atingir um maior percentual aí de problemas, entender os maiores problemas para conseguir endereçar isso com o CRM. E um terceiro é olhar com muito cuidado a comunicação entre os canais, assim, sabe? Isso daí é um dos maiores gargalos ou maiores dores ali, desafios que as empresas têm no porte que tá... Normalmente a empresa que está colocando o CRM, o Salesforce, ela já tem um porte e já tem um ecossistema, digamos assim, de ferramentas, de produtos que ela já utiliza, e esses dados vão ter que convergir para o CRM. E aí uma estratégia errada ou uma má estratégia ali de integração de dados, ela pode prejudicar muito o teu negócio. Né? Não só não gerar resultado, como prejudicar. Total. Cara, vou te dizer que eu acho que o nosso horário aqui já tá apertado. Eu gostei muito do papo de hoje, gostei muito. Também. E vou te propor pra gente ampliar esse papo pra semana que vem, porque tem muita coisa que eu pensei aqui e também a gente pautou ali sobre vantagens e desvantagens do Salesforce. E vamos ampliar para a semana que vem esse papo sobre vantagens e desvantagens, então. Fechou? Fechou todas. Bora. E se tu curtiu esse papo até aqui, eu gostei bastante. Acho que hoje a gente conseguiu entrar muito de uma forma um pouco menos técnica e mais abrangente dentro da empresa mesmo sobre o Salesforce. Se tu gostou, já clica aqui embaixo no like, já deixa o teu gostei aqui, se inscreve no canal, deixa um comentário pra gente sobre dúvidas, talvez dificuldades ou medos, receios que tu tem em implantar o Salesforce no teu negócio, que a gente vai ter o maior prazer em responder sobre todas essas dúvidas aqui pra ti. E lembra, se tu quiser contratar, saber mais sobre o Salesforce ou tem alguma dúvida que quer que seja respondida rápido,
vai seguir lá o Ariel, entra em contato contigo como, Ariel? Temos vários canais aí, tem o @oarielsalesforce, então a gente gera ali conteúdo de Salesforce no Instagram. Eu tenho meu perfil no LinkedIn também, Ariel Dornelles. Eu gero bastante pílulas ali, dicas de Salesforce, pra gente conseguir otimizar aí bastante, gerar valor, né, de uma forma rápida aí pro pessoal que tá com muitas dores ali, que tá precisando otimizar o seu CRM. E também nós temos os perfis da SR, né, SR Consulting, então nas plataformas é srconsulting.io. Nosso site também é srconsulting.io. E pode mandar mensagem nas redes sociais ou formuláriozinho no site ali, vai cair no nosso CRM pra gente entrar em contato com vocês. Fechou todas, então. Então, já também favorita, esqueci, mas já favorita esse podcast aqui no teu streaming favorita, Streaming. favorita então esse podcast no teu streamer favorito, pra te curtir uma caminhada, uma corrida e uma academia ouvindo o podcast, fechou? Um abração então e até semana que vem. Valeu!